Existe uma armadilha silenciosa que destrói mais sonhos do que a falta de dinheiro, mais sonhos do que a falta de talento, e talvez até mais sonhos do que o medo do fracasso. Essa armadilha não parece perigosa. Ela não grita, não ameaça, não provoca dor imediata. Na verdade, ela parece confortável. Tudo começa com algo aparentemente inocente: imaginar. Você imagina uma vida melhor. Imagina uma versão de si mesmo mais confiante, mais admirada, mais bem-sucedida. Você imagina o dia em que tudo finalmente dará certo. As pessoas aplaudindo seu trabalho, os amigos reconhecendo seu talento, a sensação de orgulho ao olhar para trás e perceber que venceu. E por alguns segundos ou talvez alguns minutos, essa vida parece real. Mas existe um detalhe perigoso nisso tudo. Enquanto você vive essa vida perfeita dentro da sua cabeça, o tempo no mundo real continua passando. As horas passam, os dias passam, os meses passam. E pouco a pouco, sem perceber, você começa a viver mais na sua fantasia do que na sua própria vida. Esse é o perigo do conforto da imaginação. Porque a imaginação não exige esforço, não exige disciplina, não exige que você enfrente rejeição, erro ou fracasso. Na imaginação, tudo funciona perfeitamente. Na imaginação, você nunca falha. Na imaginação, você já venceu. Mas a vida real não funciona assim. E quanto mais tempo alguém passa vivendo dentro dessa realidade imaginária, mais difícil se torna enfrentar o mundo verdadeiro. Hoje você vai conhecer a história de Roberto, um jovem que possuía algo que muitas pessoas considerariam um dom extraordinário: uma imaginação poderosa, uma mente capaz de criar mundos inteiros em poucos segundos. Na cabeça dele, existiam empresas milionárias, projetos revolucionários, discursos em grandes palcos, entrevistas em programas famosos. Na mente dele, ele já tinha conquistado tudo. Mas havia um problema: nada disso existia fora da cabeça dele. E enquanto Roberto sonhava com uma vida grandiosa, a vida real estava acontecendo sem ele. Ao longo deste vídeo, nós vamos entender 3 coisas importantes. Primeiro, por que a mente humana cria esse vício em fantasia? Segundo, por que essa fantasia pode roubar anos da sua vida sem que você perceba? E terceiro, qual filosofia antiga ajudou Roberto a finalmente escapar dessa armadilha? Porque existe algo que quase ninguém te contou. Fantasiar demais não é criatividade. Às vezes, é apenas uma forma elegante de fugir da realidade. Capítulo 1. O menino que desaparecia. Roberto tinha 20 anos. Ele não era um gênio incompreendido. Não era um rebelde. Não era um prodígio. Ele era apenas um jovem comum, filho de um mecânico que trabalhava longas horas todos os dias e de uma professora de escola pública que sempre acreditou no poder da educação. A casa onde Roberto cresceu era simples. Nada luxuoso, mas também nada trágico. Havia comida na mesa. Havia conversas no jantar. Havia domingos preguiçosos assistindo televisão. Mas desde muito cedo, Roberto demonstrou algo curioso. Ele tinha uma habilidade peculiar. Ele conseguia desaparecer. Não fisicamente, mentalmente. Enquanto as outras crianças brincavam no recreio, Roberto estava imaginando histórias. Enquanto o professor explicava matemática, ele imaginava estar criando uma empresa de tecnologia revolucionária. Enquanto a família fazia compras no supermercado, ele imaginava estar dando entrevistas para jornalistas famosos. A mente dele funcionava como um cinema permanente. Histórias surgiam, cenários surgiam, possibilidades surgiam. E no começo, todos achavam aquilo bonito. Esse menino é muito criativo. Esse menino tem uma imaginação incrível. Ele vai fazer coisas grandes. Mas havia um detalhe que ninguém percebeu naquela época. A imaginação de Roberto não era apenas criatividade. Ela estava se tornando um refúgio. Um lugar onde ele podia viver sem enfrentar as dificuldades do mundo real. Durante a adolescência, isso parecia inofensivo. Mas quando a vida adulta começou, o problema apareceu. Roberto entrou na universidade,
mas abandonou o curso no primeiro ano. Tentou outro curso, também abandonou. Tentou um terceiro, mesma história. Ele começou projetos com entusiasmo explosivo. Criou um canal no YouTube, abandonou depois de 2 meses. Tentou produzir músicas, parou no terceiro mês. Começou um pequeno negócio online, durou pouco mais de 40 dias. Quem via o começo ficava impressionado. Roberto tinha ideias incríveis, criatividade abundante, mas algo estranho sempre acontecia. No momento em que o trabalho real começava, ele desaparecia. A mente dele corria para frente, para o final da história, para a versão perfeita do sucesso. Ele imaginava o vídeo viralizando, imaginava a empresa crescendo, imaginava entrevistas. E naquele lugar imaginário, não havia esforço, não havia fracasso, não havia rejeição. A fantasia era sempre mais confortável que a realidade. E pouco a pouco, Roberto começou a preferir viver ali. Capítulo 2 – A Armadilha Invisível. Existe algo sobre devaneios que poucas pessoas realmente entendem. Eles parecem inofensivos, parecem até produtivos. Muitas pessoas acreditam que imaginar o futuro é algo positivo, que pessoas visionárias passam tempo pensando em possibilidades. E até certo ponto isso é verdade. A imaginação é uma das ferramentas mais poderosas da mente humana. Ela nos permite planejar, criar, inventar, resolver problemas complexos. Mas existe uma linha muito fina entre imaginar o futuro e se esconder dentro dele. A maioria das pessoas nunca percebe quando cruza essa linha. Pesquisadores da Universidade de Harvard fizeram um experimento interessante. Eles criaram um aplicativo que interrompia pessoas aleatoriamente ao longo do dia. Quando o aplicativo tocava, 3 perguntas apareciam. O que você está fazendo agora? O que você está pensando agora? E como você está se sentindo? Milhares de respostas foram registradas e o resultado surpreendeu os pesquisadores. Quase 47% do tempo, as pessoas não estavam pensando no que estavam fazendo. Quase metade da vida acordada passada mentalmente em outro lugar. Mas o dado mais curioso foi outro. Quando a mente estava vagando, as pessoas relatavam sentir menos felicidade. Não importava se estavam pensando em algo bom ou ruim, apenas o fato de não estar presente diminuía o bem-estar. Os cientistas chegaram a uma conclusão simples e poderosa. Uma mente ausente tende a gerar sofrimento. Mesmo assim, nossa cultura continua romantizando o devaneio. Chamamos isso de mente criativa, de espírito sonhador, de visão de futuro. E muitas vezes não percebemos quando o sonho se transforma em fuga. Roberto estava exatamente nesse ponto. A imaginação que antes parecia um dom começava a se tornar uma prisão invisível. Porque quanto mais ele fantasiava, menos energia ele tinha para agir. E quanto menos ele agia, Mas a fantasia parecia atraente. Era um ciclo silencioso, um ciclo confortável, mas extremamente perigoso. Porque cada minuto gasto vivendo em uma vida imaginária é um minuto que nunca mais volta na vida real. Capítulo 3 – O cérebro viciado em fantasia. Roberto acreditava que sua mente apenas gostava de imaginar. Ele não fazia ideia de que havia algo muito mais profundo acontecendo dentro do seu cérebro. Porque toda vez que ele imaginava um futuro extraordinário, algo químico acontecia. O cérebro humano possui um sistema chamado circuito de recompensa. Esse sistema existe para nos motivar a buscar coisas importantes para a sobrevivência: comida, conquistas, reconhecimento, progresso. Quando realizamos algo que nosso cérebro interpreta como positivo, ele libera dopamina, uma substância que cria a sensação de prazer, satisfação e motivação. Esse é o mecanismo que faz você se sentir bem ao concluir uma tarefa difícil ou ao alcançar um objetivo importante. Mas existe um detalhe fascinante e perigoso. O cérebro não diferencia perfeitamente o que é real do que é fortemente imaginado. Quando alguém imagina com intensidade um cenário de sucesso, o cérebro pode reagir quase como se aquilo estivesse realmente acontecendo. Roberto não sabia disso.
Mas cada vez que ele imaginava a plateia aplaudindo, cada vez que ele imaginava seu projeto se tornando famoso, cada vez que ele imaginava pessoas admirando seu talento, seu cérebro liberava pequenas doses de dopamina, pequenas recompensas, sem esforço, sem fracasso, sem enfrentar o processo difícil que a realidade exige. E com o tempo, algo começou a acontecer. O cérebro dele começou a aprender uma lição perigosa. Fantasiar era mais fácil do que agir. Por que passar meses lutando contra dificuldades se imaginar o resultado já traz prazer? Esse é o momento em que a imaginação deixa de ser ferramenta e começa a se tornar um vício silencioso. Porque, diferente de outros vícios, ninguém percebe. Ninguém olha para alguém sonhando acordado e diz: cuidado, isso pode destruir sua vida. Mas pode. E lentamente estava destruindo a vida de Roberto. Capítulo 4. O colapso silencioso. Com o tempo, os efeitos começaram a aparecer. No início eram pequenos detalhes, coisas quase imperceptíveis. Durante conversas com amigos, Roberto parecia distante. Enquanto alguém falava, ele estava imaginando respostas brilhantes, ou imaginando um futuro diferente, ou imaginando versões ideais da própria vida. Seus amigos começaram a perceber algo estranho. Você está ouvindo? Você parece sempre longe. Mas Roberto não levava isso a sério. Na cabeça dele, aquilo era apenas distração. Mas a distração começou a crescer. No trabalho, ele tinha dificuldade de manter foco em tarefas simples. Projetos que deveriam levar horas, levavam dias, e muitas vezes nem eram terminados. Relacionamentos começaram a esfriar. Pessoas se afastavam sem saber exatamente por quê. A verdade era simples. Roberto estava fisicamente presente, mas mentalmente ausente. Era como tentar conversar com alguém que está olhando para o celular o tempo todo. A pessoa está ali, mas não está realmente ali. E um dia aconteceu algo que mudou tudo. Roberto perdeu mais um emprego. Era o terceiro em menos de 2 anos. Quando o chefe chamou ele para conversar, a conversa foi curta. Não houve gritos, não houve acusações. Apenas uma frase simples. Você é inteligente, Roberto, mas você nunca parece realmente comprometido. É como se estivesse sempre em outro lugar. Aquela frase ficou ecoando na mente dele. Outro lugar. Era exatamente isso. Naquela noite, Roberto ficou sentado no quarto olhando para o teto. Sem celular, sem música, sem distrações. E pela primeira vez, ele fez uma pergunta honesta para si mesmo. Será que eu estou fugindo da minha própria vida? A resposta veio com um peso estranho no peito. Sim, ele estava. Capítulo 5. O encontro. No dia seguinte, Roberto tomou uma decisão que ele vinha evitando há muito tempo. Ele procurou ajuda. O psicólogo se chamava Dr. Kakashi. Um homem de aparência tranquila, descendente de japoneses, com uma postura serena que imediatamente chamava a atenção. O consultório era simples. Não havia decoração extravagante. Não havia prateleiras cheias de livros exibidos como troféus intelectuais. Apenas algumas plantas, uma mesa de madeira, 2 cadeiras e um quadro na parede com uma frase curta. A vida só acontece em um lugar. Roberto entrou na sala com um pouco de vergonha. Ele não sabia exatamente como explicar seu problema. Quando a sessão começou, ele tentou resumir tudo em poucas palavras. Eu acho que tenho dificuldade de foco. Kakashi ouviu em silêncio, sem interromper, sem tomar notas. Quando Roberto terminou de falar, o psicólogo fez apenas uma pergunta. Roberto, onde está sua mente agora? A pergunta parecia simples. Roberto respondeu automaticamente. Aqui. O psicólogo sorriu levemente. Olhe novamente. Roberto ficou em silêncio por alguns segundos. E então percebeu algo estranho. Enquanto respondia àquela pergunta, ele estava imaginando como contaria para os amigos que estava fazendo terapia. Ele estava imaginando a conversa, ele estava imaginando a reação das pessoas. Ou seja, ele não estava realmente ali. Kakashi percebeu o momento em que Roberto entendeu e disse calmamente: Está vendo? Esse é o seu problema.
Você raramente está onde seu corpo está. Aquelas palavras foram desconfortáveis, mas também foram esclarecedoras. Pela primeira vez, alguém havia apontado exatamente o que estava acontecendo. A mente de Roberto não estava apenas distraída, ela estava sempre viajando para outro lugar, e Kakashi sabia exatamente por onde começar. Capítulo 6. Mushin, a mente sem mente. Nas semanas seguintes às primeiras sessões, o Dr. Kakashi começou a introduzir conceitos que Roberto nunca tinha ouvido antes. Um deles parecia simples, mas carregava séculos de filosofia. O conceito se chamava Mushin. Kakashi escreveu a palavra em um papel e colocou sobre a mesa. Mushin significa algo como mente sem mente. Roberto franziu a testa. A frase parecia paradoxal. Como alguém pode ter uma mente sem mente? O psicólogo percebeu a confusão, então explicou. Mushin não significa parar de pensar. Isso seria impossível. O cérebro humano foi feito para produzir pensamentos. O que Mushin ensina é algo diferente. Ele ensina a não se perder dentro deles. Kakashi pegou uma caneta e começou a desenhar um pequeno círculo. Imagine que seus pensamentos são como nuvens passando pelo céu. Elas aparecem, se movem e desaparecem. O problema começa quando você tenta segurar uma nuvem. Roberto ficou em silêncio, porque era exatamente isso que ele fazia. Sempre que um pensamento aparecia, sua mente corria atrás dele. Se o pensamento era sobre sucesso, ele mergulhava naquela fantasia. Se era sobre medo, ele mergulhava naquele medo. Se era sobre futuro, ele abandonava completamente o presente. Kakashi continuou. Um samurai precisa manter a mente clara durante um combate. Se ele começa a imaginar o golpe perfeito, se começa a pensar demais no resultado, ele perde o momento real. E nesse momento, ele morre. A frase foi dura, mas extremamente clara. O excesso de pensamento não era inteligência. Às vezes era apenas distração. Kakashi explicou então a prática. Sempre que Roberto percebesse a mente viajando, ele deveria simplesmente notar. Sem julgamento, sem raiva, sem frustração. Apenas perceber e voltar. Voltar para o que estivesse fazendo. Voltar para o momento. No início parecia fácil, mas Roberto logo percebeu que era muito mais difícil do que imaginava, porque sua mente vagava constantemente. Mas algo curioso começou a acontecer. Quanto mais ele praticava o retorno, mais rápido ele percebia quando estava se perdendo. Era como acordar de um sonho. E, aos poucos, o espaço entre fantasia e realidade começou a diminuir. Capítulo 7. Zanshin, a presença que continua. Depois de algumas semanas trabalhando com Mushin, Kakashi apresentou um segundo conceito. Esse conceito tinha um nome ainda mais curioso: Zanshin. Zanshin significa presença contínua, ou consciência que permanece. Roberto ouviu aquilo com atenção, mas ainda não entendia completamente. Então Kakashi fez uma pergunta. Quando você termina uma tarefa, o que acontece na sua mente? Roberto pensou por alguns segundos. Eu começo a pensar na próxima coisa. Ou imagino o resultado final. Kakashi assentiu. Exatamente. E esse é o padrão da maioria das pessoas. Terminamos algo e imediatamente nossa mente corre para o futuro. Celebramos mentalmente antes da hora. Planejamos o próximo passo. Ou nos preocupamos com algo que ainda não aconteceu. Mas Zanshin ensina algo completamente diferente. Ele ensina a permanecer presente, mesmo depois da ação. Nas artes marciais japonesas, existe uma lição famosa. Um guerreiro derrota o adversário, mas relaxa imediatamente após a vitória. Nesse momento, ele baixa a guarda e é surpreendido por outro ataque. O combate não terminou quando ele pensou que terminou. Terminou quando realmente terminou. Zanshin é essa consciência. A consciência que não abandona o momento, que permanece, que observa, que continua presente. Roberto percebeu algo desconfortável naquele ensinamento. Ele nunca permanecia em nenhum momento, nem depois de terminar algo, nem enquanto fazia algo. Sua mente sempre estava correndo para outro lugar.
para outra história, para outro cenário imaginário. Zanshin exigia algo novo. Exigia permanência. E permanência era exatamente o oposto da fuga mental que ele praticava há anos. Capítulo 8. Ichigo Ichie. O momento que nunca volta. Certa tarde, no início de uma sessão, Kakashi preparou 2 xícaras de chá. Ele colocou as xícaras na mesa e disse apenas 2 palavras: Ichigo Ichie. Roberto olhou curioso. O que significa isso? Kakashi levantou a xícara lentamente. É uma expressão da tradição japonesa do chá. Significa algo como: este momento é único. Ele apontou para o chá. Este instante, este lugar, esta conversa, nunca existiu antes e nunca existirá novamente. Roberto ficou olhando para a xícara por alguns segundos. Nunca tinha pensado assim. Sempre viveu imaginando o futuro ou lembrando coisas do passado, mas raramente prestava atenção no momento atual. Kakashi continuou. A maioria das pessoas vive como se pudesse voltar depois, como se cada momento fosse apenas um rascunho. Mas não é. A vida não tem rascunho. Cada momento é a versão final. A frase ficou ecoando na mente de Roberto. Se aquilo fosse verdade, então cada instante desperdiçado em fantasia era um instante que nunca voltaria. Nunca. Ichigo Ichie ensinava algo poderoso. Quando você entende profundamente que cada momento é irrepetível. A mente não quer mais fugir. Ela começa a prestar atenção, porque percebe que a vida está acontecendo agora, não amanhã, não no futuro imaginado, não na versão perfeita da sua cabeça, mas aqui, neste exato segundo. E naquele instante, segurando uma simples xícara de chá, Roberto teve uma sensação estranha. Pela primeira vez em muito tempo, ele estava realmente presente. Capítulo 9. O primeiro momento real. 3 meses depois de começar a terapia com Kakashi, algo aparentemente pequeno aconteceu. Mas para Roberto, aquilo foi gigantesco. Ele estava sentado diante do computador, trabalhando em um projeto de design. Algo que, no passado, ele provavelmente teria abandonado antes mesmo da metade. O cursor piscava na tela. O silêncio do quarto era interrompido apenas pelo som do ventilador girando lentamente. Foi então que ele sentiu a velha sensação. A mente começando a escapar. Aquela sensação familiar de ser puxado para dentro da imaginação. Era quase automático. Ele começou a imaginar o projeto finalizado. Imaginou pessoas elogiando o trabalho. Imaginou comentários positivos. Imaginou reconhecimento. Durante anos, esse era o ponto em que Roberto desaparecia. Ele mergulhava naquela fantasia e ficava lá por minutos, às vezes horas. Mas dessa vez algo diferente aconteceu. Ele percebeu. Não com frustração, não com raiva. Apenas percebeu. Mushin. Ele respirou. E voltou. Voltou para o cursor. Voltou para a linha que estava desenhando. Alguns minutos depois, a mente escapou novamente. Outra fantasia. Outro cenário imaginário. Ele percebeu novamente. E voltou. E voltou. E voltou. Nas primeiras horas, aquilo parecia uma batalha. Mas algo curioso aconteceu. As fantasias começaram a perder força. Porque agora ele não mergulhava nelas. Ele apenas as observava e retornava. Os dias passaram. 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. O projeto continuava avançando. Lentamente, mas avançando. Até que uma noite, por volta das 11 horas, Roberto se inclinou para trás na cadeira e percebeu algo que nunca havia visto antes. O projeto estava terminado. Não na imaginação, não na fantasia, na realidade. Ali na tela, completo. Ele ficou olhando para aquilo em silêncio por vários minutos. Algo estranho aconteceu naquele momento. Ele não começou a imaginar elogios. Não começou a imaginar sucesso. Ele simplesmente permaneceu ali, presente, sentindo algo que não vinha da fantasia. Orgulho real. Não orgulho de um sonho, mas orgulho de algo que ele realmente construiu. E naquele momento, Roberto percebeu algo importante. A realidade pode ser mais lenta que a fantasia, mas quando algo é real, o sentimento é completamente diferente.
mais profundo, mais sólido, mais verdadeiro. Capítulo 10. Kokoro. Quando tudo se alinha. Algumas semanas depois, Roberto contou a Kakashi sobre o projeto concluído. O psicólogo ouviu com atenção e depois disse apenas uma palavra: Kokoro. Roberto já tinha aprendido várias palavras japonesas nas sessões. Mas aquela era nova. O que significa? Ele perguntou. Kakashi pensou por alguns segundos antes de responder. Kokoro é uma palavra difícil de traduzir. Ela significa algo como coração, mente e espírito funcionando juntos. Ele desenhou 3 círculos em um papel. Na maioria das pessoas, esses círculos estão separados. A mente quer uma coisa, o coração quer outra, e as ações seguem outra direção completamente diferente. Essa divisão cria confusão. A pessoa pensa em algo, sente outra coisa e age de forma completamente diferente. Mas quando o Kokoro se alinha, algo poderoso acontece. Pensamento, emoção e ação começam a caminhar na mesma direção. Kakashi apontou para Roberto. Antes, sua mente estava no futuro. Seu coração estava preso na fantasia e suas ações quase não existiam. Agora algo começou a alinhar. Você pensa no presente, você sente o presente e você age no presente. Roberto ficou em silêncio por alguns segundos, porque aquilo descrevia exatamente o que estava acontecendo. Ele ainda tinha sonhos, ainda tinha ambições, mas agora elas não eram o lugar de fuga. Elas eram apenas direções. A vida não estava mais acontecendo dentro da cabeça dele. Ela estava acontecendo aqui, no mundo real. Projeto após projeto, dia após dia, momento após momento. Conclusão. A pergunta que muda tudo. Hoje, Roberto não é famoso. Ele não está em grandes palcos. Não é entrevistado por jornalistas. E ainda não construiu a empresa milionária que um dia imaginou. Mas algo muito mais importante aconteceu. Ele começou a construir a própria vida. Projeto por projeto, dia por dia, com presença, com foco, com atenção real. E algo curioso começou a acontecer. A vida real começou a ficar mais interessante do que as fantasias. Porque a realidade tem algo que a imaginação nunca consegue reproduzir completamente. A realidade tem textura, tem esforço, tem história, tem resistência, tem imperfeição. E exatamente por isso, ela é muito mais rica. A fantasia é sempre perfeita, mas também é vazia. Ela não exige nada, ela não constrói nada, ela não transforma nada. A realidade, por outro lado, exige tudo, mas entrega algo que a imaginação nunca pode dar: uma vida real. E isso nos leva à pergunta mais importante de todas: em qual versão da sua vida você está passando mais tempo? Na vida que você imagina ou na vida que você constrói? Porque a fantasia não precisa de você. Ela acontece sozinha, sem esforço, sem presença. Mas a vida real, essa precisa de algo muito específico. Ela precisa de você, inteiro, aqui, agora. Se essa história fez você refletir, inscreva-se no canal, deixe seu like e me conte nos comentários. Em que momento da sua vida a fantasia começou a substituir a ação? Porque reconhecer isso pode ser o primeiro passo para voltar. Voltar para o único lugar onde a vida realmente acontece. O momento presente. Nos vemos no próximo vídeo. E até lá, siga o caminho. Sempre.